Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu já quero convidá-los a abrir a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós faremos hoje uma leitura com base na história de um personagem que é muito conhecido, ao tempo que a sua história não é tão falada ou comentada, mas é certo que nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões a respeito da idolatria, a qual nós intitulamos como Fábrica de Ídolos. Temos falado aqui sobre os deuses falsos que costumam atingir o nosso coração. E eu estou realmente surpreso com a quantidade de testemunhos que eu tenho ouvido de irmãos, tanto aqui da igreja como de outras igrejas que têm acompanhado essa série pelo canal do YouTube, a respeito de quanto essas pregações têm os abençoado, especialmente no sentido do entendimento a respeito da palavra de Deus para com a idolatria. Não foi um, não foi dois, foram alguns irmãos que me disseram: olha, pastor, eu não imaginava o quão idólatra o meu coração era nesse aspecto, e eu fico feliz por ver o quanto essa série tem sido abençoada e abençoadora. E eu até já conversei com os irmãos do colegiado que para o ano que vem nós vamos fazer uma outra série baseada nesse mesmo tema de idolatria, de afeições, e eu tenho certeza que nós continuaremos avançando nesse entendimento. A gente já falou aqui sobre o conceito bíblico de idolatria, já falamos aqui também sobre o Deus Mamon, o Deus dinheiro, falamos ainda aqui sobre a necessidade do prestígio como um Deus para muitas pessoas. Na semana passada falamos sobre o Deus da romantização, esse sermão muitas pessoas falaram acerca dele, e hoje eu quero trabalhar mais um aspecto dessa temática da idolatria. Depois de hoje ainda teremos mais 2 domingos falando sobre esse tema. E na noite de hoje eu quero falar com vocês sobre o eu no centro, a ilusão da felicidade como um ídolo. Quando o meu eu, quando as minhas necessidades pessoais, elas se tornam mais urgentes do que elas deveriam, e acabam se tornando ídolos em nosso coração. E é sobre isso que eu quero ver e estudar com vocês. E quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, versículo 1 ao 27, mas eu prometo que não farei a exposição esgotadamente, verso a verso, mas em algumas seções aqui do texto, para que a gente possa meditar juntos sobre essa história do Antigo Testamento. 2 Reis 5, versículo 1 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo.
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não podia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua lepra ou sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho de me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Versículo 19 ainda diz: Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Geazi respondeu: Sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 moedas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a os seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar pratas nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vamos a mais uma palavra de oração, meus irmãos. Nosso Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, acreditamos que ela é suficiente e amplamente doutrinária, e o nosso desejo é aprender mais de ti. Rogamos que o Senhor nos abençoe e fale conosco, por Cristo Jesus. Amém. Interessante como o sucesso é uma necessidade urgente para a maioria de nós, de tal modo que ser bem-sucedido tornou-se o alvo de muitas pessoas.
Por exemplo, Madonna, a lenda do pop, ela descreve a sedução do sucesso com as próprias palavras. E em uma entrevista ela disse o seguinte: eu tenho uma vontade intensa e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Me esforço ao máximo para superá-lo e me descubro alguém especial. Então passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horrível de ser medíocre. E ela conclui dizendo: porque embora eu tenha me tornado alguém, eu preciso provar que sou alguém. Você percebe isso? Madonna está descrevendo a experiência de muitos de nós. Gente que acorda todo dia para provar que merece existir. O sucesso para ela é como uma dose de morfina que alivia por um momento, mas passa, e logo depois ela precisa de mais e mais. O mesmo foi dito por Sidney Pollack, um dos grandes diretores de cinema, que mesmo com problemas de saúde no final da sua vida, ele não conseguia parar de trabalhar. E em uma entrevista ele disse o seguinte: toda vez que termino um filme, sinto que fiz o que deveria fazer, no sentido de merecer minha permanência aqui por mais um ano. Mary Bell, uma conselheira de executivos, foi ainda mais cirúrgica e disse ela: a realização é o álcool do nosso tempo. Pessoas de bem, hoje em dia, não abusam de álcool, abusam da própria vida. Você sente o peso disso? É como se a nossa geração estivesse sempre com uma placa invisível no pescoço que diz: me olhe, me ame, me valide, me aplauda. As pessoas parecem desenvolver essa necessidade de mostrar que são bem-sucedidas. É aqui que entra uma análise profunda do historiador e teólogo Carl Trueman, em seu livro A Ascensão do Self Moderno. O que ele mostra é ao mesmo tempo assustador e esclarecedor. Segundo Trueman, a nossa sociedade, ela não abandonou a religião, ela apenas trocou o objeto de adoração. Hoje, nas suas palavras, o altar é o eu, a moral é dita pelo sentimento e a salvação é ser fiel a si mesmo. Em outras palavras, a trindade da sociedade moderna é: meus sentimentos são verdade, minha felicidade é o meu bem supremo e a minha realização é a minha missão de vida. Mas é aqui que mora o problema, porque quando o seu próprio coração é o seu Deus, você se torna escravo dele. E acredite, o seu coração nunca vai parar de cobrar de você mais esforço, mais conquista, mais performance. Afinal de contas, o coração é uma fábrica de ídolos. Veja, meus irmãos, eu quero argumentar nessa noite que a realização pessoal, ela pode se transformar em um ídolo em nosso coração. E quando então o ídolo da realização pessoal pode nos atingir? Tim Keller diz o seguinte: um sinal de que você fez do sucesso um ídolo é a falsa sensação de segurança que ele traz. Vamos parar um pouco e pensar juntos. O que te faz se sentir seguro? É o dinheiro na conta? É o título que você carrega? São os seguidores que você possui? A Bíblia nos mostra que toda falsa segurança é um Deus falso e, portanto, uma armadilha sutil para levar o nosso coração a confiar não em Deus, mas nos falsos deuses. Pare e responda para você mesmo agora: a que estamos apegando a nossa segurança? Será que nós não estamos fazendo do sucesso o nosso seguro de vida espiritual? A idolatria do sucesso, meus irmãos, ela produz uma falsa paz que dura somente até o próximo imprevisto, até a demissão, até o diagnóstico, até o fim de um relacionamento. Aí o chão some. Por quê?
porque não era rocha, era areia. Outro indicador, segundo Tim Keller, de que você pode fazer da realização um ídolo, é que ela distorce a visão que você tem de si mesmo. Quer ver como isso é real? É interessante como pessoas que colocam a realização acima de todas as coisas têm uma autoestima inflada quando estão vencendo, ao tempo que têm uma autoestima arruinada quando elas falham. Elas oscilam em dois extremos: eu sou incrível porque venci, ou eu sou um fracasso total porque eu perdi. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos chama para um outro tipo de identidade, uma identidade que nós não a baseamos e não dependemos de ser identificados pelo que fazemos, mas de quem somos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios: a mim pouco importa ser julgado por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Olha a visão acertada de si mesmo. Paulo não se exalta nem se destrói, e sabe que a opinião que os outros têm dele, nem a sua própria, é o que importa. O que de fato importa é exatamente a maneira como Deus nos vê, por aquilo que somos e não por aquilo que temos. Mas o ídolo da realização não aceita isso. Ele exige performance. Ele grita o tempo todo: você só vale se for o melhor. Nisso então se desenvolve uma cultura perigosa, que é a cultura da competição. E eu chamo a cultura de competição na seguinte expressão: quando ser bom não basta. Não basta ser bom. O ídolo da realização pessoal exige que você seja o melhor sempre. Nós vivemos hoje uma geração que está sofrendo por fadiga, por comparação. O padrão de valor é cada vez mais alto. Antes bastava ser um bom crente, um bom trabalhador, um bom pai, e hoje não basta. Hoje você tem que ser o melhor funcionário, tem que estar no topo da carreira, seus filhos têm que ser os mais educados e premiados, a sua casa tem que ser a mais bela em um condomínio fechado de alto padrão, a sua espiritualidade tem que parecer ativa no Instagram para que os outros vejam, e isso não é vida, é um campeonato que mais cedo ou mais tarde se mostrará insustentável. Creia, meus irmãos, Deus não nos chamou para competir, mas para cooperar. A imagem bíblica da igreja não é de um pódio, mas é de um corpo, aonde todos cooperam juntos para o mesmo fim. De modo que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 12 que o olho não é melhor que a mão, o coração não é superior ao pé, todos nós vivemos em cooperação e nunca, jamais, em competição. Na cultura da comparação, somos treinados a medir o nosso valor pela régua do outro. É aquela velha história: a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas Deus nos deu outra régua. Deus nos deu a cruz. E na cruz Ele diz para nós: você é tão pecador que precisei morrer por você, mas tão amado que me entreguei até o fim. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa identidade. E essa identidade não infla nem esvazia, ela nos liberta dessa tirania do sucesso. Se você empreende, tem que ser o melhor empreendedor. Se você é funcionário, tem que ser o melhor funcionário. Se é gestor, o melhor gestor. Se é pastor, o melhor pastor. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz, independente de resultados ou não. Mas vamos ser sinceros. Quem nunca caiu nessa armadilha? Quem nunca pensou: quando eu tiver aquele salário, aquele cargo, aquele ministério, aí sim eu vou me sentir bem comigo mesmo? Mas aí, meus irmãos, a idolatria se revela uma verdadeira esteira de academia emocional. Você corre, corre, corre e continua no mesmo lugar e nunca chega lá, porque o lá muda toda vez que você chega perto. E isso cansa, nos deixa exaustos. Deixe então eu te fazer uma pergunta sincera.
Você conhece alguém, aos olhos do mundo, que tem tudo, mas por dentro está morrendo? Alguém que reluz no Instagram, mas que chora no travesseiro? Alguém que sorri nas reuniões, mas sangra na alma? A Bíblia nos apresenta um personagem assim. Nós acabamos de ler a sua história. Seu nome é Naamã. Eu quero que você medite comigo. Eu vou recitando aqui alguns versículos e preste bem atenção. No versículo primeiro que a gente leu, diz o seguinte: olhe como a Bíblia pinta um quadro de um personagem privilegiado. Naamã, olha os predicados: comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era homem valoroso, porém leproso. Você percebe aqui a construção do texto, como ela mostra que o autor bíblico está quase construindo um pedestal para Naamã? Diz ele, comandante do exército, respeitado pelo rei, herói de guerra, homem valoroso. Se fosse hoje, Naamã estaria na capa da Forbes, seria convidado para dar palestras motivacionais, postaria no Instagram fotos com a hashtag gratidão, vitória, foco. Mas aí vem a última frase do versículo que muda tudo, quase como um sussurro diz: Naamã era tudo isso, valoroso, porém leproso. Essa palavrinha porém muda tudo, não é? Porque veja, é como se o autor estivesse dizendo: sim, ele era tudo isso, mas também era um homem condenado por dentro. E aqui está o grande ponto, meus irmãos. Naamã é o retrato de muitos homens e muitas mulheres hoje. Pessoas admiradas publicamente, mas adoecidas espiritualmente. Pessoas cuja lepra não aparece na pele, mas no coração. Pessoas que vivem a realidade de serem externamente respeitadas, mas internamente, dentro de casa, até a empregada sabia que ele era leproso. Ele era respeitado, mas impuro, valente, mas quebrado. Naamã era aos olhos de todos um sucesso, mas aos olhos de Deus, me permita parafrasear Tim Keller, ele era um defunto bem-sucedido. E o que adianta ter tudo se você não tem cura? O que adianta conquistar o mundo se você está morrendo por dentro? O que adianta ser general lá fora se você é um escravo dentro de casa? A lepra de Naamã representa a realidade de que o sucesso não tem como entregar a satisfação que procuramos. Aliás, você tem aprendido aqui nessa série, nada e ninguém pode entregar aquilo que nós ansiamos de verdade, porque aquilo que nós ansiamos só Deus, só Cristo pode nos dar. Agora, é interessante pensar que nesse cenário de sucesso exterior e ruína interior, algo surpreendente acontece, porque Deus tem as suas formas inusitadas de nos trazer a realidade sobre a ilusão do sucesso. E quem é que Ele escolhe para isso? Não é um rei, não é um general, não é um sacerdote, é uma menina anônima, uma escrava, uma vítima da guerra, uma menina que, humanamente falando, não tinha poder algum, mas olha o que o texto diz, versos 2 e 3, escute bem. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o Senhor ou se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quem diria? No palácio da Síria, cercado de poder, riqueza e autoridade, a única pessoa que tem a resposta de verdade é uma criança escrava, estrangeira e invisível. É como se o autor estivesse dizendo: Naamã, você tem tudo, mas a chave da sua cura está na boca de alguém que você nem ouve nem vê. Meus irmãos, Deus está mexendo o tabuleiro na história de Naamã e está colocando uma menina no caminho de um homem poderoso para mostrar que a salvação não está no topo, mas na humildade.
E me permita daqui a pouco falar um pouco mais sobre essa menina, mas agora deixe-me continuar a expressão do texto entre os versos 4 e 7. Diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Naamã recebe o conselho da menina e ele decide agir, só que ele age do seu próprio jeito. Naamã ainda acredita que está tratando com um sistema como ele conhece e está acostumado. Ele parte com ouro, prata, roupas caríssimas e uma carta do presidente da República da época. Ele está certo, absolutamente certo, de que com influência política, muito dinheiro e poder resolveria qualquer coisa. Afinal, não é assim que o mundo funciona? Ele quer comprar a bênção, ele quer negociar sua cura com base em seus próprios status, ele quer manejar Deus com os seus títulos e recursos. Naamã não está apenas tentando resolver um problema físico, ele está tentando manter o controle mesmo na doença. Ele quer cura sem quebrantamento, ele quer alívio sem arrependimento. Ele quer Deus, mas que esse Deus entre no seu esquema de poder e prestígio. Naamã, na verdade, como muitos, está à procura de um Deus domesticado, um Deus à sua própria imagem e semelhança. E se a lógica é, para ficar curado, eu tenho que usar dinheiro, poder e influência, assim será. Só que, meus irmãos, o Deus de Israel não é assim. Esse Deus é indomável, um Deus que, diz a Bíblia, resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Agora, veja que detalhe brilhante do texto. No versículo 7, quando Naamã chega ao rei de Israel com a carta, já parou para pensar que a reação do rei é um tanto quanto inusitada? Porque olha o que vai dizer. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Este homem me envia alguém para que o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Algumas traduções dizem, ele procura motivo para guerra, que ele quer guerra. E aqui a ironia é muito grande, porque o rei de Israel, o representante do povo da aliança, deveria ser alguém que conhecia o Deus verdadeiro, mas a reação dele mostra que ele vive no mesmo mundo de Naamã, um mundo onde tudo gira em torno de poder, manipulação, política, dinheiro e controle. O rei de Israel não vê a lepra como uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Ele vê uma ameaça ao seu prestígio e segurança. Em outras palavras, ele também não acredita que Deus age fora das estruturas de influência e mérito. Naamã tenta comprar o milagre, o rei tenta se livrar de um problema. E aí, meus irmãos, percebemos como ambos estão perdidos nos seus próprios sistemas de valores. Um sistema onde só há espaço para o forte, para o poderoso, para o bem-sucedido. E aqui está o ponto dramático que precisamos observar. Quantas vezes nós também buscamos um Deus que se encaixe nos nossos moldes, um Deus que abençoe o nosso plano, ao invés de nos fazer se render ao dele. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Vai começar o ano, vou escrever para Deus tudo aquilo que eu quero que Ele faça. E quando é que nós vamos parar e dizer: Deus, na verdade eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim?
um Deus que conforte sem confrontar, um Deus que salve sem mexer na nossa estrutura de vida. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Ele não entra nos nossos esquemas de poder. Ele derruba os orgulhosos e exalta os humildes. E Naamã vai aprender isso. Olha o que diz, verso 8 ao verso de número 14. Preste bem atenção na leitura. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele me sairia à porta para receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, faria uma mandinga ali, né? E quem sabe moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não podia lavar nesses rios e ser purificado? Então foi embora dali furioso. O que é que acontece agora? A Bíblia diz, versículo 13: mas os seus servos... Percebe a ironia dramática do texto? Naamã é um homem acostumado com poder, influência e gente grande. Mas primeiro, quem é que fala com a mulher dele para que ele vá até o profeta? A sua serva. Agora, quem é que o convence a ir no Rio Jordão para mergulhar 7 vezes? Os seus servos. Deus está mostrando ironicamente que não entra nos esquemas de poder de Naamã, e para esse caso em específico, a chave da cura de Naamã não estão nos grandes e nos poderosos, mas nos servos. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que não se limita aos nossos planos de milagres, ao nosso prazer. O texto então continua: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. A ideia de criança no hebraico aqui é de um bebê. Naamã é um personagem tanto. Primeiro, ele fica indignado, porque ele chegou com roupa, pompa, riqueza, carta oficial, uma comitiva de prestígio, e Eliseu nem saiu de casa. O profeta falou assim: quer ser curado, é? Pois bem, tem ali a prainha aqui do bairro industrial ali, no Rio Sergipe ali, que o pessoal cata goré. Então, você vai lá, mergulha 7 vezes e está curado. Só isso. Nenhuma cerimônia, nenhuma mão estendida, nenhuma oração solene, nenhuma mágica do sagrado, nenhum abracadabra gospel. Só isso. E a resposta de Naamã? Revolta. O versículo 11 diz que ele ficou indignado. Por quê? Porque Naamã queria um milagre, como? A sua maneira. Naamã, irmãos, esperava um espetáculo, um rito digno dos seus status, uma performance que se igualasse ao seu nível, mas tudo o que ele ouve é: vá e se lave. Simples demais para um homem tão importante. Aí vem um detalhe no texto que é interessante. Diz o texto no versículo 12 que Naamã vai dar nome aos rios. Não são os rios da minha terra lá, Abana e Fafá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. E ele dá nome aos rios de forma significativa, porque Abana e Fafá eram rios sírios, claros, limpos, bonitos, com reputação, e o Jordão, turvo
pequeno e uma descida. O Jordão é um dos lugares mais densos de toda a terra. Naamã basicamente está dizendo: quer que eu me lave? Ok, mas que seja pelo menos em um rio digno do tamanho que eu tenho. Percebe como Naamã quer controlar o processo? Como ele quer a meritocracia espiritual? Se é para ser curado, que seja por meio de algo que eu possa conquistar. Naamã, irmãos, é como muitos de nós. Achamos que Deus vai agir sempre por algo difícil, espetaculoso, e deixamos de ver a beleza das providências do cotidiano. Ainda mais aqui no Brasil, em que a nossa religiosidade evangélica é mergulhada em uma cultura neopentecostal que tenta o tempo todo nos convencer de que Deus tem que provar sinais e maravilhas o tempo todo. E que se não for assim, Deus não está agindo, quando na verdade, Deus nos cerca o tempo todo de providências básicas maravilhosas. Você já agradeceu hoje por estar chovendo? Porque estava um calor tremendo, né? Já agradeceu por café forte e quente? Já agradeceu pelo seu coração estar batendo aí agora? São essas pequenas providências que a gente desconsidera. E como Naamã, esperamos sempre um ritual. Ele tinha que vir aqui, jogar a ruda, fazer alguma coisa, dar um passe mágico, tocar a mão na lepra e dizer: receba, the king, the prophet, the off, the best, e por aí vai. A verdade, irmãos, é que muitos de nós também agem assim. Nós achamos que fazemos por merecer. Será que você nunca se aproximou de Deus dizendo: veja, Deus, tudo que eu estou fazendo, eu mereço algo grandioso? Será que você nunca achou que a sua obediência lhe dá direito às bênçãos de Deus e que seu sofrimento prova que Deus está em dívida com você? Essa é a lógica de Naamã, a lógica do mérito, mas o evangelho não é assim. Lava-te apenas era uma ordem difícil por ser fácil demais. Você entende isso? Lava-te apenas tornou-se uma ordem difícil por ser fácil demais. Essa é a lógica do mérito. A religião meritórica, ela não quer a graça que é fácil, que é simples. Ela quer pagar o preço. Ela quer a lógica do meu próprio esforço. Eu me esforço, eu conquisto. Descer ao Jordão, Naamã, é descer mesmo. Naamã esperava mais uma missão de guerra para sua cura, mas Deus oferece um golpe de humildade e fé. Porque veja bem, meus irmãos, o texto diz, versículo 14: Naamã desceu ao Jordão. Sim, ele desceu. Geograficamente desceu, mas espiritualmente também. Naamã desceu do seu orgulho, desceu da sua autoimagem, desceu do seu pedestal, desceu do mérito. Ele teve que se curvar diante da simplicidade do evangelho, e quando ele desceu, é que ele foi curado. Meus irmãos, a cura de Naamã não aconteceu quando ele fez algo grandioso. Aconteceu quando ele acreditou em algo simples. Quantas vezes nós perdemos bênçãos porque deixamos de experimentar aquilo que é simples e complicamos o que Deus deixou claro? Quantas vezes rejeitamos o caminho da fé porque ainda queremos nos justificar com as nossas obras? O evangelho é um escândalo e continua escandaloso, porque nos convida a uma fé que não vai impressionar Deus, mas que reconhece a dependência de Cristo Jesus. Naamã queria a glória, Deus lhe deu graça. Naamã queria um palco, Deus lhe deu um rio turvo. Naamã queria mérito, Deus lhe ofereceu misericórdia. Eu quero caminhar para a conclusão, fazendo agora um apanhado geral sobre alguns personagens dessa história. É uma história rápida, apenas um capítulo, mas que aparece vários personagens aqui. Eu quero começar falando sobre aquela menina que falou para sua senhora: se o meu senhor soubesse o profeta que tem em Samaria. Irmãos, essa menina nos ensina muita coisa.
Permita que eu a chame de a pequena serva sofredora, que nos mostra o caminho do perdão e da graça silenciosa. Essa menina entra e sai na história de uma maneira muito rápida. Apenas 2 versículos, nenhuma fala posterior, nenhuma comemoração, nenhuma celebração. Parece até que o texto é ingrato com ela, porque ela é quem diz: olha, eu tenho o segredo, vá até Israel e o profeta vai curá-lo. E depois o texto não fala que Naamã volta assim: menina, obrigado. Não, simplesmente a vida continua. Mas paradoxalmente, ela, o elo que move toda a história de Naamã. Primeiro, ela é um retrato da dor silenciosa. O versículo 2 diz que tropas da Síria, ou seja, as tropas da qual Naamã era o chefe, atacaram Israel e levaram aquela menina cativa, ou seja, escrava, e ela passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina, irmãos, não tem nome, apenas sofrimento. Uma menina de talvez 12 a 14 anos, arrancada de casa em um ataque militar. Pense comigo, no melhor cenário, a família dela foi levada com ela, escravo também. No pior e mais provável, porque o texto não fala dos seus familiares, os seus familiares foram mortos diante dos seus olhos. E agora ela está em terra estrangeira, escrava, sem direitos, sem futuro e sem ninguém. Só que ela tem a resposta de fé que ninguém esperava. Naamã, o seu algoz. Pense por um instante, humanamente falando, quem mais aquela menina odiaria senão aquele que a levou cativa? E como é que ela responde a isso? Versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora: ah, tá leproso, me trouxe para cá, matou minha família, estou escrava, vou me vingar. Sou crente. Como é que o crente se vinga? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, pare agora, escute bem isso aqui. Essa palavra dessa menina é um milagre maior que a cura da lepra. Isso aqui para mim é maravilhoso, porque essa menina não roga a praga em Naamã, não se alegra com a desgraça. Ah, tá vendo aí? Me trouxe para cá, Deus está castigando. Não alimenta amargura, não espera por vingança, mas mostra compaixão. Isso aqui é um milagre, irmãos. Ainda mais nos nossos dias. Nossa sociedade que vive individualmente, que cada um vive por si, e olho por olho, dente por dente. Naamã a escravizou, a menina serva a abençoou. Naamã destruiu sua família, ela aponta o caminho para a salvação da dele. Naamã semeou escravidão na sua vida, ela semeou libertação na vida dele. Meus irmãos, essa é a fé que transforma o silêncio como um instrumento de Deus. Você percebe o que essa menina fez? Ela crê em Deus mesmo na dor. Ela não esperou ser liberta para dizer: olha o profeta. Não, ela está lá, escrava, sofrendo, e mesmo assim ela confia que o profeta da sua terra ainda fala por Deus. Ela escolhe amar mesmo quando tem motivos de sobra para odiar. Quantos de nós, me permita lhe perguntar, quantos de nós, se fôssemos arrancados de tudo e de todos que amamos, manteríamos a nossa fé viva? Ou viveríamos murmurando o tempo inteiro? Essa menina creu, e mais, ela se recusou a ser moldada pela dor, mas escolheu ser instrumento da graça. Você conhece gente assim? Gente que se justifica porque a vida é dura. Ah, eu sofri demais, agora vou fazer todo mundo sofrer. Aí porque ele sofreu, ou porque ela sofreu, a partir de agora, todo mundo vai sofrer também. Essa menina não. Ela não se deixa ser moldada pela dor, mas por Deus. Eu quero fazer algumas aplicações sobre essa menina. Primeiro, com ela aprendemos que a grandeza espiritual não depende de posição social.
Essa menina era tudo que o mundo despreza: pobre, cativa, mulher e criança. Mas foi ela que teve a palavra que Naamã precisava. Segundo, Deus nos usa mesmo em meio ao sofrimento. E por fim, o verdadeiro discipulado é marcado por perdão e serviço. Essa menina tem essas duas marcas: perdão e serviço. Ela serve alguém que não merece o seu serviço. Isso é cristianismo na essência. Meus irmãos, essa menina não era profetisa, não era da corte de Naamã, mas conhecia o Deus que podia curar. Essa menina aponta para alguém maior. Para quem é que ela aponta? Para Jesus. Porque Jesus também foi rejeitado, escravizado, ferido, mas perdoou os seus inimigos na cruz. Me permita caminhar para o final, exalando a beleza da teologia bíblica de Tim Keller, apresentando Cristo como o grande servo sofredor. Essa menina esquecida, cativa e sem nome, aponta para aquele que tem o nome acima de todo o nome. Ela é apenas uma sombra frágil do grande servo sofredor. O que ela fez por Naamã, Cristo fez por nós, em proporções infinitamente maiores. Ela era desprezada. Isaías 53, verso 3, a gente canta aqui, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado dos homens. Homens de dores, que sabe o que é sofrer. Enquanto Naamã era um inimigo leproso, nós também éramos inimigos de Deus, cobertos de lepra do pecado. Mas o que é que o servo sofredor fez? Isaías 53, verso 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou sobre si pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Glória a Deus, meus irmãos. Ele não nos amaldiçoou, mas nos amou. Ele não se vingou, mas se entregou. Essa menina nos leva ao pé da cruz, onde o justo foi moído pelos injustos, onde o rei se fez servo, aonde o santo tomou o lugar do leproso, que era você e eu. Ela não tinha nome, mas Jesus tem um nome eterno. Ela foi arrancada de casa, Jesus deixou o trono voluntariamente. Ela perdoou quem a escravizou, Jesus perdoou quem o crucificou. Ela anunciou a cura a um homem, Jesus anunciou a salvação a todos os povos. Amados irmãos, Isaías 53, verso 11 diz que o servo sofredor verá o fruto do seu trabalho e sua alma ficará satisfeita. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me permita agora concluir destacando os últimos dois personagens dessa história, Naamã e Geazi. Perceba que Naamã e Geazi apresentam dois corações diante da graça. Nesse desfecho, nós temos esses dois personagens espelhados. Ambos estiveram próximos da glória de Deus. Os dois testemunharam o milagre e os dois reagiram de forma diferente, revelando o coração onde estava. Acontece um milagre em Naamã e veja que ele se transforma totalmente de um homem arrogante em um homem humilde e servo. Já Geazi, o servo do profeta, revela que mesmo estando perto de Deus, o quanto o seu coração era idólatra. Após a sua cura, Naamã vai retornar para sua terra com adoração e gratidão. No verso 15, olha o que ele fala: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Essa reação, meus irmãos, é de um homem transformado pela graça. Ele reconhece que Deus é exclusivo, deseja levar a terra de Israel para nunca mais adorar outro Deus. Olha como a idolatria foi quebrada em seu coração.
No verso 18, ele pede perdão antecipado pela fragilidade de estar em um lugar de idolatria quando voltasse para sua terra. Esse é o culto verdadeiro. Como diria James K. Smith, adorar é formar o coração. Nós somos moldados pelos objetos do nosso amor. Naamã foi moldado por um encontro com Deus vivo e verdadeiro. Agora o amor de Naamã ganha um novo centro, não é mais ele o seu status. Naamã agora ama o Deus de verdade. E falei isso aqui, repito, não há marreta que quebre os ídolos do nosso coração, porque eles precisam ser substituídos. Quando você amar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras coisas deixarão de ser ídolos. Mas enquanto você colocar qualquer outra coisa mesmo, no lugar de Deus, certamente o centro da sua vida será outra coisa e a sua vida vai gravitar em torno dessa outra coisa. Naamã se rende e agora está mudado, porque ele redefiniu os seus amores. Geazi, ao contrário, ele age com ganância e mentira. Ele esconde para agir, mente ao profeta e tenta disfarçar o seu ato, mas aos olhos de Deus ninguém escapa. Versículo 26, o profeta faz uma pergunta a ele interessante. Ele foi atrás de Naamã para pegar dinheiro, para pedir as bênçãos lá. O profeta ficou em casa. Quando ele volta, o profeta pergunta assim: onde é que você foi? Por que você foi atrás do capitão do exército da Síria? Ele: não fui não, fiquei aqui. Aí no versículo 26, o profeta pergunta: a minha alma não estava contigo quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Que homem de Deus, Eliseu! Que intimidade com o Senhor! Geazi quis usar a graça para obter vantagem. Veja, irmãos, que contraste. Onde Naamã adorou, Geazi negociou. Onde Naamã desceu o Jordão, Geazi desceu aos ídolos. Onde Naamã foi curado da lepra, Geazi foi condenado a carregá-la. Porque o coração de Geazi nunca foi reordenado, mesmo servindo a um homem de Deus. O seu coração estava preso ao dinheiro, ao status e ao controle. Tem uma frase aqui que talvez fique eternizada nessa série, eu vou repeti-la mais uma vez. J.K. Smith diz que nós somos o que amamos. A filosofia diz: penso, logo existo. A Bíblia mostra que você é aquilo que você sente, portanto, amo, logo existo. Você existe pelos seus amores. Quando você ama, você percebe que a sua vida tem sentido para amar aquela coisa. J.K. Smith diz: somos o que amamos. Você é aquilo que você ama. E acredite, Geazi amava algo mais que Deus. E quando se ama algo mais que Deus, o resultado é lepra, a idolatria exposta. Meus irmãos, ouça isso em tom pastoral. Mas um dia todos nós estaremos diante do Senhor e haverá dois tipos de pessoas: aquelas que, como Naamã, reconhecem a sua lepra e mudam os seus amores, ou aquelas como Geazi, que revelam o seu amor no dinheiro, no poder, no status, e que, portanto, vão continuar amantes de si mesmos. A graça exige uma resposta. E você, como vai reagir? Eu quero concluir voltando lá àquela ideia do primeiro sermão nessa série. J.K. Smith, em seu livro, e aliás, a próxima série em idolatria será no livro dele, Você é Aquilo que Ama. Em uma parte do livro ele fala o seguinte: que o culto é a estação da imaginação, aqui e agora. Você está na estação onde você pode reordenar os seus amores. E isso pode acontecer domingo após domingo. Nas suas palavras, no culto cristão, somos confrontados, quebrados, curados e enviados, exatamente como Naamã. O culto, meus irmãos, não é uma performance,
mas uma prática formativa. Aqui você está aprendendo. Nos humilhamos em confissão, somos curados pelo Evangelho, somos reorientados pela palavra, respondemos em adoração e voltamos ao mundo com uma nova identidade. Naamã nos lembra que o verdadeiro culto nasce de um coração curado pela graça e não do mérito pessoal. O culto, como diz J.K. Smith, retreina os nossos afetos, nos ensinando a desejar o que realmente importa. Nessa noite, eu quero que você saia daqui com essa certeza. Existe sempre uma boa parte. Nós cantamos aqui há pouco a história de Maria e Marta. Está lá Jesus, chega na casa de Marta e Maria, está lá a família lá. Marta, Maria, Lázaro, e está Jesus entre as Martas e os mortos, depois quando Lázaro morre. E aquele banquete, aquela coisa toda, a presença de Jesus, e Marta está certa, alguém tem que fazer alguma coisa. Recepcionaremos ele de forma administrativa, de forma braçal, ok, mas quando ele começa a falar, Maria não resiste. O que é que ela vai fazer? Ela vai se lançar aos pés dele e vai adorar. É esse o ponto que Marta não entende. É que o serviço braçal, a diaconia, a administração, tudo isso é válido e nós podemos adorar a Deus com isso. Mas tem sempre uma boa parte. E a boa parte é sempre estar aos pés de Jesus. João 11, quando o dia mau vem para aquela família, você lembra a história? Lázaro morre, aquele desespero. 4 dias depois Jesus chega. Aí as duas irmãs, Marta e Maria, vão falar a mesma coisa para Jesus. Exatamente a mesma coisa. Já parou para pensar? A Bíblia diz que Marta vai ao encontro de Jesus e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Aí Marta é extremamente racional e pensa: é verdade, eu creio nisso. Aí Jesus fala assim: pois é, o seu irmão há de ressuscitar. Aí a mente teológica dela fala: eu sei, Senhor, meu irmão vai ressuscitar no último dia e tal. Ela levou a conversa para o campo da escatologia. Aí vem Maria, corre aos pés de Jesus. E escute bem isso: as 2 vezes que Maria, irmã de Lázaro, aparece na Bíblia, ela aparece exatamente aos pés de Jesus. Ele diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase. E o que é que Jesus falou para Maria? Quem lembra? Nada. Ele não falou nada. João 11:35, um dos menores versículos da Bíblia. Lhe faltam palavras. A Bíblia diz: Jesus chorou. Para Marta ele explicou, conversou, argumentou. Para Maria ele chora. A mesma frase com reações diferentes, porque alguém escolheu reordenar o seu coração na pessoa bendita de Jesus. Oh, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus entre nós aqui essa noite. Acredite nisso, querido. Você tem hoje a oportunidade de se render, de abrir o seu coração, de estar diante dele, de reordenar os seus amores. Por isso eu quero convidar você nessa noite a reagir a esse sermão, cantando mais uma vez. Maria entendeu a boa parte, e nós, quando assim o faremos? Se coloque de pé para a gente louvar o Senhor.